E vocês podem ver aqui, ó, eu tô com um fonezinho, que o nosso guia deu um fone pra gente ouvir, porque tem muita gente. Então ele disse pra gente não perder nenhum detalhe, nenhuma informação. Eles deram um fonezinho pra todo mundo, pra gente ouvir melhor ele. É o aluguel de roupa, né? O biscoitinho. Delícia. Ó. Bom dia pessoal, começando aqui mais um tour, mais um dia em Beijing, em Pequim, na China. E hoje a gente vai fazer um tour pela cidade proibida, mais conhecida como Forbidden City. Então estamos aqui hoje para fazer esse tour, são 4 horas de tour. Tô muito ansiosa, tô muito animada para conhecer, porque eu sei, claro, que tem algumas partes que foram renovadas e tudo mais, mas tem muitas partes que ainda são originais, então eu tô muito curiosa para esse tour. Os tickets aqui da Forbidden City você precisa comprar com antecipação, ou seja, uma semana antes de fazer o seu tour. Por isso que a gente resolveu fazer o tour fechado com guia e tudo mais, porque antes do Covid podia comprar os tickets, você chegava aqui, comprava, dava o dinheiro e comprava o ticket. Hoje em dia só pode comprar com o seu passaporte, com o número do seu passaporte você consegue entrar. Então uma semana antes o nosso guia foi e comprou os nossos tickets, então foi muito importante a gente fechar esse tour com antecipação. Então a gente está aqui só dando um tempinho para começar o tour, porque os portões vão abrir daqui a pouquinho pra gente começar a explorar a cidade proibida. O guia já avisou que não é para atrapalhar ele durante o percurso. Ele vai dar um tempinho pra gente fazer perguntas, mas durante o percurso não é para parar ele. Atravessando os portões da cidade proibida é como viajar no tempo. De repente, a grande cidade ficou lá fora e você mergulha nos livros de história. Foram muitos séculos em que apenas os imperadores e seus servos podiam entrar e andar por aqui. E hoje, aqui estamos, caminhando pelos mesmos pátios que eles, tentando imaginar como era a vida aqui dentro dessas muralhas. A Cidade Proibida foi construída no início do século XV, durante a dinastia Ming, e abrigou 24 imperadores. E aqui, tudo tem significado, desde as cores aos animais que decoram os telhados. Como, por exemplo, o amarelo, que era a cor imperial, símbolo de poder e eternidade. Por isso, quase todos os telhados são dourados, que era uma forma de lembrar quem mandava em todo o império. E você sabia que a Cidade Proibida tem quase 10 mil quartos? Isso mesmo, diz a lenda e o nosso guia que são 9.999 quartos e meio, porque só os deuses tinham direito ao número 10 mil. E você deve estar se perguntando por que esse lugar se chama Cidade Proibida.
Então, durante séculos, ninguém podia entrar aqui, como eu falei, só com a permissão do imperador. Era literalmente proibido. Somente a família real e alguns poucos servos é que viviam dentro dessas muralhas. E olha só esses enormes caldeirões que eram utilizados para armazenar a água. Eles já foram pintados de ouro e usados para apagar incêndios, mas com o tempo o ouro foi raspado e mesmo assim eles ainda impressionam pelo tamanho. Olha, para quem gosta de história, esse tour é um prato cheio, porque tem muita coisa para aprender. São 4 horas de tour e o guia está falando há 3 horas sem parar. Ainda falta 1 hora para o tour acabar. Mas ele está falando e explicando todos os detalhes de tudo o que aconteceu. Tem bastante gente aqui hoje, mas mesmo assim, esse fonezinho aqui, sensacional, gostei bastante. Mas é muita história, para quem gosta de ouvir as histórias, guia falando, guia explicando tudo, esse tour é muito bom, muito interessante. Cada pátio leva a outro ainda maior e a sensação é de estar dentro de um labirinto real. E o que me chamou a atenção na Cidade Proibida é que ela foi construída sem pregos ou sem parafusos. Em vez disso, eles utilizaram uma técnica tradicional chinesa de encaixes de madeira, que dizem que é capaz de resistir por séculos. Agora vamos entrar no pavilhão da Rainha Mãe, um dos poucos pavilhões que a gente pode entrar e ver como era a vida da mulher mais poderosa da corte. E no fim do percurso, a gente chega no Jardim Imperial. Depois de tantos pátios e portões, finalmente chegamos nesse lindo parque, cheio de árvores, flores e caminhos de pedra. E era aqui que o imperador e sua família vinham descansar e aproveitar um pouco do parque. É gente demais. Agora terminamos o percurso e vamos seguir para o Jinshan Park, onde dá para ver
toda a Cidade Proibida de cima. Mostrando quem vê pensa. Mostra a caixa. Comprei o sorvetinho, pega turista. Olha que gracinha, a gente precisava comprar. Nossa. Devagar pra não derrubar. Ah, vem aqui embaixo. Que lindo! Paga turista da China, que gracinha. Turista tão lindo. Bom. É de matcha. Hoje estamos passeando por Beijing, China. Pequim. Não posso falar Beijing? Pode, mas Ok. tem gente que... Pequim. Pequim. Que em chinês se fala Beijing. Beijing. Estamos andando aqui Beijing pelas significa... ruas. Significa o quê? Você sabe? Sim. O quê? Jing é central. Né? Casa central. E Ben é norte, que é a casa central do norte. Acho que era Vulgo a isso. capital. Isso, exato. Estamos aqui andando, procurando um lugarzinho pra comer, mas tem muitas opções. Tem muita opção mesmo. Mas assim, só tem local aqui, viu? Deixa eu ver. Os turistas, eu não sei, estão dormindo no hotel, se esconderam. A gente pegou Ou a gente pegou uma rota muito fora do turista. um pouquinho. E os locais estão tudo olhando pra cara da gente. Do tipo, o que é que vocês estão fazendo aqui? Vai ver o bairro, né? É, eu tenho uns bequinhos aqui. Geralmente não pode entrar carro nesses becos, mas não tem muita É lei. isso, mas tem muita opção de restaurante. Ah, e tem bastante pólen, viu? Não é, não sei se a câmera tá pegando, mas é muito pólen. Mas eu acho que é a estação, né? Vou dar uma também dica? tem isso. Eu vou dar uma dica, provavelmente essa dica já foi repetida, ou vai ser repetida, mas se você tiver a oportunidade de comprar um papel, lenço de papel, compre, tá? É importante. Você vai descobrir depois. Mas olha, deixa eu mostrar lá do outro lado da rua. Tem bastante lojinha, tem bastante restaurante. Um detalhe que minha amiga tinha falado é que, você fala inglês, vai ser tranquilo lá em Beijing. Gente, não vai ser tranquilo Capital, não, viu? né? É capital, só porque é capital que fala inglês? Não, que ninguém fala inglês aqui não, viu? Mas- Só o rapaz do banco, né? Opa, peraí. Só o rapaz do banco. E do hotel até agora. E os guias, né? Fora isso, ninguém fala inglês não, viu? Se engana. Quem acha que vai, deitar no inglês aqui, não vai não. Mas isso não impede do pessoal se comunicar. A comunicação é muito boa, porque eles vão lá falando mandarim, você vai lá falando português, inglês, o que você souber, É no gesto, né? vai no gesto e todo mundo se entende. É no gesto aqui, ó. É isso aqui, né? Aí, ó. Tipo, eu pedi uma Sprite, né, pra moça hoje no restaurante. Eu apontei no menu a Sprite, ela trouxe a Coca e a Sprite.
nessa conta ele tem que Pra- avisar o detalhe que a Sprite estava escrito em mandarim, tá? Não tinha foto. Não tinha foto, mas no tradutor eu sabia que aquele específico era Sprite. Mas de qualquer forma ela trouxe a Coca e o Sprite. Aí eu disse, Ou seja, mesmo apontando, a moça ainda ficou na dúvida. Ficou na dúvida pra ver se eu tinha certeza que eu sabia que aquilo era Sprite. Então assim, o pessoal é bem simpático, né? Vai se comunicando e vai. Eles vão falando mesmo chinês pra você. É muito engraçado. Mas é interessante. É interessante. Ó. Aqui você vai ver muita bicicleta na rua, Muito motinho. na calçada e na passarela. Muita motinha na rua, na calçada e na passarela. E às vezes carro. Não, mentira, tem bastante carro também. Mas é porque a quantidade De motinho tem bastante também. motinho, de scooter, tem tanto que tem até uma faixa assim grande, separada até, só pra eles. E não é aquela faixa, às vezes, geralmente tem a faixa desenhada no chão, Sim. mas acaba tendo uma faixa que tem uma linha de concreto separando. Então, tipo, é bem exclusivo assim, né? É bem interessante Não isso. se impressiona se tiver um carro passando por lá, porque as regras às vezes não são muito bem seguidas, tá? Mas o que eu achei interessante é que tem banheiro de esquina pra esquina, banheiro público. Não, é assim, é um beco, é uma rua, no meio da rua tem um beco, nesse beco pode entrar que vai ter um banheiro público. Ó, você que é intolerante lá, Agora, agradeça. agora as condições do banheiro é isso, é estilo China, entendeu? Eu acho. O que me lembra... Enfim, não é o estilo que a gente tá acostumado, porque é aquele, sabe, que você é cocora. Como é que fala? A cocora no chão. É isso. Olha, estou passando uma passarela aqui agora Pra atravessar. pra atravessar. Nossa, a passarela tem formato de X. Ou seja, você pode escolher o lado. É. Se tiver nada. Importante ressaltar, se você tiver a oportunidade de comprar um lenço, Um guardanapinho. eu recomendo lenço, né? Porque vem bastante no pacote. Sim, aquele lencinho. É importante. No restaurante não vai ter, às vezes. E a gente teve que pagar. Sim, tem que pagar pra Ele foi usar. pedir guardanapo, a moça cobrou ele. Foi. Mas foi útil, porque eu acabei usando bastante na viagem toda. Foi. Tá um climinha gostoso. Tá um climinha gostoso, mas estou levando o casaco, né? Porque aqui pode chover a qualquer momento, viu? Pelo menos nesses 2 últimos dias que a gente passou aqui, choveu um pouquinho à noite. Mas foi tranquilo. Nossa, será que dá pra ver no vídeo? É muito pólen voando. Ó, mostra o carro pra ver se vai pegar. E o clima aqui é bem seco. Aqui, ó. O clima aqui é bem seco. A gente passou esses dias nos países úmidos, né? E aí chegando aqui deu pra sentir na hora que o clima era seco. Deu pra sentir. Algumas dicas importantes. Você já ter o Didi, né? Você provavelmente já baixou o IMAP, que é o de aplicativo de mapa, que em inglês, né? Já provavelmente baixou o Maps. Ou se você é confiante, baixou o Baidu, que é em mandarim, baixa o Gemini, que é um aplicativo do Android, né? Que é importante você ter dinheiro, traz dinheiro, isso geralmente é uma regra, né? Mas traz o suficiente, pô, porque trocar aqui dinheiro não é uma coisa muito simples. Não vá achando que seu cartão de crédito vai pegar aqui, que ele não vai pegar aqui, viu? O pessoal só aceita o Alipay, o WeChat Pay. Geralmente credit card é um pouco mais difícil, né? Mas você consegue pagar, acredito, em restaurante, por exemplo. Mas Dependendo do restaurante. depende do restaurante. Mas Alipay é aceito extensivamente em qualquer coisa. Ponto de ônibus, guia, o rapaz do mercadinho, todo mundo vai aceitar o Alipay. Agora, a gente foi no banco para tentar trocar uma moeda, né? Tentou trocar Hong Kong Dollar e tentou trocar
Canadian dollar. Canadian dollar, né? E de qualquer forma, independente de qual seja a moeda, você precisa ter um Tax ID. Geralmente no Canadá a gente chama de SIN Number, que é o Social Security. No Brasil seria o CPF, acredito. E em Hong Kong tem um outro Hong Kong ID, porque você tenta trocar a moeda do outro país. E aí é muito difícil, porque a gente tem o Hong Kong Dollar, a gente não vai ter esse ID. O nosso Social Insurance Number do Canadá, quando troca a moeda canadense, a gente não quer dar, porque é uma informação privilegiada, importante, sensitive, né? E a gente não tem real, então não adianta. Porque o CPF provavelmente eu daria. Mas a gente não tem real. É isso aí. Então, traga o dinheiro, importante, e não conte com a troca do câmbio, que é... Acho que você não vai conseguir. Se você puder, eu já falei isso antes, né? Compre lencinho de papel, né? Aqueles que vêm numa caixinha que você... É importante, é importante. Vai por mim, você vai precisar. Não sei se dá pra ver, mas... Acho que dá pra ver sim. É pólen. Tem muito pólen. Muito pólen. Bom, a gente pegou a direção errada do X, então a gente tá voltando. O que é bem conveniente, né? Esse X. É só subir aqui a escadinha, que é bem tranquila. Ainda acredito que tem muita gente fazendo só exercício. Tá andando pra lá, pra fazer uma caminhada. Ó, voltamos para a passarela do X. Estamos literalmente na interseção da... A polícia tá fazendo um baculejo aqui, ó. Só, ó. Ó, mandou parar o caminhão. E tem câmera espalhada pela cidade toda, viu? Tem bastante câmera. CCTV tem bastante. E pra onde a gente tá indo agora? A gente já comeu muita comida local esses últimos dias. Já estamos no terceiro dia aqui na China, em Beijing. E aí a gente decidiu, vamos comer uma pizza. Então a gente tá ali indo comer uma pizza clássica. Faz um tempo, né? Faz um tempo que a gente não come pizza. A gente só tá nos últimos dias dumpling, menino. Foi tanto do dumpling. Dumpling foi rápido. Dumpling é tipo gyoza. E... Opa. Vamos saindo de... Ok. E... Ó, pra vocês verem que a gente moto, todo mundo na calçada, viu? Todo mundo junto. E é isso, a gente comeu tanta comida local esses dias que a gente, vamos ali comer uma pizza. E aí a gente tá indo agora procurando Pizza Hut pra comer. Será que tem uma coisa diferente lá? Não sei, vamos tentar descobrir. Mas olha, não sei se é porque é a capital, eu acho que eu já falei isso outras vezes. Não sei se é porque é uma área turística. Não sei, mas é uma cidade muito limpa, muito organizada. E a gente tinha uma visão totalmente diferente, né? E tá sendo uma surpresa muito positiva. Deve ser diferente de outras cidades? Deve ser diferente de outras cidades. Mas essa aqui, pelo menos, muito bem organizada. Achei o Pizza Hut. Olha lá. Achamos o Pizza Hut. E tá escrito em Mandarim. Também. Nossa, é muito pólen voando. Meu Deus. Tem hambúrguer no Pizza Hut. Diferente, hein? Onde é a entrada? Deve ser por aqui. Vamos lá. Vamos funcionar primeiro? Menino, como funciona? Não sei como funciona aqui. Tem até uma picanha aqui, ó. Bonita, hein, a carne. Vamos. Ela está dançando direitinho.
é assim que a gente vai se despedindo de Beijing. Muito legal a cidade. Curtiu? Curtiu. Voltaria? Voltaria. Com certeza. Muito limpinha, muito organizadinha. Inclusive a gente tá no bairro de Dongxi. É um bairro que tem muito mais gente, assim, elder, né? Mais de idade. Mais família, né? Tem colégio. Opa, tem moto também aqui. Vai ver muita moto. Não, mas é bem organizado. Olha só essa parte aqui. E bem movimentada. A gente tá no centro, né? Tá no centro e bem movimentado. Mas é isso. Quem sabe a gente volta pra China. Dessa vez pra Shanghai e pra outras cidades. Que tá na lista. Tá na listinha. Nossa, vamos na lojinha de sapato? Gente do céu. E para encontrar o par? Como faz? Como foi pra encontrar um par? Tá mais organizadinho esse aqui. E esse? Ah, esse é de comida. Interessante. Você vai querer comprar alguma coisa? Tá bonito, não tá? Tá bonito. Tá Rolando um jogo. Que a galera se reuniu aqui. todo santo dia. São todos santa noite. Todo santa noite. Isso já é a terceira noite e eles... Não sei se tem uma aposta, né? Tem cara... E se a gente chegar e botar a cabeça ali só pra ver como Se vocês adivinharem o que é. é? Bota legal. Não tem que fazer discretamente. Não, é cara de pau levantar assim. Ô, linda. Você quer? Vou falar pra vocês que eles estão jogando Mahjong. Ah, é? É tipo um... É Mahjong? É tipo um dominó, mas é o dominó chinês. É, dominó chinês. Pronto. É moto, viu? Falei, acho que errado, mas é um dominó chinês. É uma disputa, minha filha. Toda noite tem. Passei aqui já umas 40 vezes, ó. Exagero, né? Passei. Foi só 15. Café da manhã aqui. Pode comer. Que engraçado, o pratinho já vem feito. Tenta feijão na salada. E a nossa primeira aventura da China termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima aventura, que fica apenas algumas horas daqui. Até a próxima. Tchau!